Hoje é o Dia da Família, nesse 15 de maio, uma data muito importante para a gente lembrar do quanto é fundamental, né? A gente ter um núcleo familiar, ter um apoio, ter pessoas que nos amam por perto, mas também para lembrar sobre todas as formas de família que devem ser respeitadas sem preconceito. Por isso, hoje começa o primeiro simpósio de Direito da Família e Sucessões com o tema Família Contemporânea, Valores e Direitos do Século XXI. Uma das palestrantes é a advogada Regina Beatriz, ela que também é presidente da Associação de Direito de Família e Sucessões, e ela está com a gente aqui no estúdio hoje. Bom dia, doutora, prazer recebê-la. Bom dia, um prazer estar aqui novamente. Como é que é hoje, perante a lei, o conceito de família? A família tem um conceito constitucional. Todos sabem que a Constituição Federal é a lei maior. Exato. Então, a família é constituída pelo casamento, pela união estável, que é aquela união de fato, e também existe a família monoparental, formada pela mãe e pelo filho, ou pelo pai e pelo filho. E aí um grande avanço do direito de família dentro dessas transformações, que é essa igualdade entre homens e mulheres, inclusive no exercício da guarda, até que chegamos, neste século, à guarda compartilhada. Então, o direito de família tem muitos avanços, mas, ao mesmo tempo, é preciso cuidado, né? Então, a chamada multiparentalidade vai ser um dos temas do nosso simpósio, organizado pela ADEFAS, pela Associação de Direito de Família e das Sucessões, especialmente pelo presidente aqui da Paraíba, que é o juiz Ronaldo Queiroz, e pela vice-presidente, que é a advogada Ana Carla Lopes, no IESP, né, que nós vamos realizar essa noite. E esse tema da multiparentalidade é um tema altamente preocupante, porque existe um projeto de lei que tramita no Senado Federal para atribuir ao padrasto os mesmos direitos e poderes de pai e à madrasta os mesmos poderes e direitos de mãe. E o Conselho Nacional de Justiça editou um provimento, uma resolução, enfim, uma norma, em que havia ali uma redação um pouco confusa, e essa redação foi levada ao entendimento dos cartórios que, se um padrasto, uma madrasta, um pai ou uma mãe chegam no registro de nascimento, ou seja, no cartório, poderiam registrar aquele filho de maneira irrevogável como dos quatro. O CNJ já corrigiu, em face, inclusive, dos alertas que a nossa associação fez este provimento. E, mesmo assim, há quem insista nesta ideia como se fosse uma ideia moderna. Sim. E o que a ADEFAS quer é exatamente que o direito de família seja tratado de maneira contemporânea, atual, sem pseudomodernismos, né? Sem esses exageros que podem levar a danos gravíssimos. Imagine uma criança, quando o padrasto se separa da mãe biológica ou a madrasta do pai biológico, essa criança crescendo e dizendo, mas eu tenho mais um pai ou mais uma mãe que se divorciou da minha mãe biológica ou do meu pai biológico. Que isso? Nossa, é uma preciso confusão. Bom senso. Entendi. Né? Existem outros aspectos interessantes, aliás, bem recente ontem, aqui no estado vizinho de Pernambuco, foi aprovada uma norma pela Corregedoria Geral da Justiça de Pernambuco que contraria a lei. Diz o quê? Diz que uma pessoa casada pode chegar num cartório e averbar o divórcio sem avisar o esposo. Como, gente? Mas no caso de não ter filhos, pelo menos? No caso de não ter filhos. De não ter filhos. Mas não tendo filhos, né? À noite o casal briga, discute, que é muito comum. De cabeça ainda quente. Vai lá no cartório e se separa. Um deles vai lá do cartório, se divorcia e o outro não sabe. O outro vai ser notificado depois. Entendi. Imagina. Quer dizer, são pretensas ou supostas modernidades com iniciativas irresponsáveis. Entendi. Um casamento, para ser celebrado, ele precisa de proclamas, ele precisa de todo um preparo, ele precisa de um juiz de paz ou de um juiz de direito, dependendo do estado e da competência da celebração do casamento. Como é que se pode imaginar que, para casar toda essa formalidade, e para descasar, exatamente diante do que você colocou, a importância da família, né? Para descasar, chega no dia seguinte, depois de uma briga à noite, vai lá
estou divorciado, e depois vai comunicar. E aí ainda aparece com uma outra pessoa, imagina, né? Já até casado, perante a esposa ou o marido. E que é isso? É banalizar um pouco esse laço, né, doutora, da união civil. Você falou tudo e usou a expressão correta. É uma banalização da família. Há estudos que dizem que o que se pretende é a desfamiliarização, ou seja, a família deixar de existir. E quando a família deixar de existir, ou se deixar de existir, e a Defasa eu acho que não vai deixar que isso aconteça, porque a nossa associação trabalha muito em várias instâncias, em várias instituições, em prol da família, acabou a sociedade. A família é núcleo essencial da sociedade, foi o que você disse no início do programa. Doutora, por outro lado, o que a senhora vê de positivo nessas mudanças do direito de família ao longo do tempo, que de fato tentam, ou ainda vem tentando, porque o caminho é longo, mas cobrir as diversas formas de família que existem hoje? A proteção à pessoa, né? A pessoa e a própria família no sentido da convivência, do apoio. Por exemplo, tivemos já há alguns anos o acolhimento pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de um acordo de repercussão geral, da união estável entre pessoas do mesmo gênero. Sim. Né? Eu propus há muitos anos atrás, na década de 90, um projeto de lei para que houvesse exatamente essa proteção. Demorou, né? O Poder Legislativo não fez com que os projetos andassem, tramitassem, não era só o meu, existiam outros, até que o Supremo Tribunal Federal veio interpretar a Constituição como a união homossexual, como uma união familiar, desde que, e aí é importante observar, preenchidos os requisitos. Porque direito organiza, né? Então não é qualquer coisa que é família. Uma união entre 2 homens e uma mulher, 3 homens, 4 mulheres, não é família. União homossexual, para ser família, tem que ser como a união estável heterossexual, monogamia, 2 homens ou 2 mulheres. E o acórdão do Supremo Tribunal Federal é muito claro a respeito. E aí, diante desse posicionamento, que é um posicionamento, repito, de repercussão geral, né? As pessoas do mesmo sexo ou do mesmo gênero podem constituir família e união estável, portanto, de uma maneira monogâmica. Veio uma ideia de que, diante disso, poderiam também constituir união estável 4, 5, 3 pessoas da maneira mais... Isso não é permitido no Brasil. Contrária à lei. A Defasa entrou com pedido de providências no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, para proibir a lavratura de escrituras públicas de relações chamadas de poliamor, na verdade poligamia, como uniões estáveis. Traduzindo, na prática, quando a gente fala de poligamia, o amante ou a amante num casamento, mesmo que no caso aí a gente está falando de poliamor, é uma relação consentida. Isso. Não é isso? Isso. Mas no caso que existe hoje em dia de relações extraconjugais, essa pessoa não tem nenhum direito perante a lei? Nenhum direito perante a lei, nenhum direito perante toda a jurisprudência uniforme das instâncias superiores, que são o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. E mesmo assim, um ministro já aposentado do Supremo Tribunal Federal resolveu colocar em repercussão geral, quando não há repercussão geral nas instâncias superiores, essa matéria das amantes. Num debate, enfim, num processo judicial, em que também de repercussão geral, aliás, são 2 recursos e são 2 processos, em que o Supremo vai se posicionar em breve, inclusive brevemente nós temos a expectativa desse julgamento, sobre essas pretensões de amantes a direitos previdenciários. Porque parece que direito previdenciário seria um ramo à parte. Não é. Direito previdenciário tem íntima ligação com o direito de família. Claro. E o direito previdenciário é a porta aberta para outras pretensões em outras áreas do direito, como, por exemplo, pretensão patrimonial, pretensão de pensão alimentícia, etc. Perfeitamente. Então, o que nós vemos hoje no direito de família é que existe uma certa
irresponsabilidade mesmo no tratamento deste assunto tão importante para toda a sociedade. Doutora Regina, esse simpósio hoje que vai acontecer, vou repetir o tema aqui, ó, Família Contemporânea, Valores e Direitos do Século XXI. Bem exatamente isso que a gente está conversando aqui agora. Está em tempo ainda das pessoas participarem? A quem que é esse evento? Está em tempo, abrimos mais vagas, há muitos pedidos. Em um mês tínhamos 400 vagas preenchidas, abrimos mais algumas vagas e está aberta a inscrição pelo site da nossa associação. ADFAS, não é isso? www.adfas.org.br. Por lá as pessoas podem fazer essa inscrição, o evento que está começando hoje, aqui o em evento João Pessoa. começa hoje às 19 horas, teremos uma palestra de abertura, eu estarei ministrando essa palestra sobre essas transformações do direito de família e teremos amanhã às 9 horas, das 9 ao meio-dia, mais palestras sobre regimes de bens, sobre planejamento sucessório, também sobre multiparentalidade depois à tarde, enfim, vários temas tratados por vários professores. Doutora Regina Beatriz, advogada, presidente da ADFAS, prazer recebê-la. Viu? Boa passagem mais uma vez por João Pessoa. Prazer todo meu. Até a próxima. Obrigada.